Irmãos, vocês verão que o quarto passo, ele está assim, totalmente ligado, muito ligado mesmo ao passo anterior. Logo, se você não conseguiu fazer bem a estrutura do texto, você vai ter dificuldade para fazer a elaboração da proposição central do texto. Aí vocês vão entender por que eu estou falando isso agora. De maneira que, se você não captou bem todo o conteúdo da aula anterior e não conseguiu fazer, pelo menos, mais de 60% correto o trabalho, aí a gente vai ter que dar uma voltada lá, tal. E como o nosso calendário já está bem ajustadinho, aí nós vamos ter que arrumar um horário extra, para voltar lá e rever, se houver necessidade. Eu tenho a expectativa que não, certo? Ou então a gente marcar horários para nos encontrarmos e trabalharmos assim, de 2 ou 3, até 6 pessoas, dá para trabalhar juntos, eu auxiliando vocês na estruturação do texto. Se não for Jesus, desliga. Ô glória! Aí o meu está aqui, sem estar no silencioso, se tocar, estou enrolado. Deixa eu ver os meus. Essa aula de dia já foi o meu para vibrar. 14, acho que vai ser a dia dos pais, né? Nós podemos decidir se sim ou se não, né? Podemos combinar. Que é passando o domingo que vem no outro, né? No outro. Dia dos Pais, não pensei nisso. Vamos lá então, irmãos, vamos orar? Vamos orar. A gente precisa de uma iluminação muito forte da parte de Deus sobre a nossa mente e o nosso coração, da agora para frente. Sabe por quê? Não que não precise nos passos anteriores, mas agora a necessidade torna-se mais emergente, porque da agora para frente, a gente já começa a definir bem claramente, cada um de nós, se dá para caminhar por esse caminho aí dos 7 passos, no ministério de ensino ou não. Geralmente, no caso de mais de 90% dos alunos que fazem esse curso, que são chamados para o ministério de ensino da palavra, eles não abrem mão mais desse método, porque o método é muito prático, funcional e facilita demais a vida do pregador e facilita também a vida do auditório, que recebe as ministrações que são preparadas com base no método dos 7 passos. Então, da agora para frente, o que vai acontecer normalmente é que cada um de vocês já vai ter uma noção bem mais forte, e gradativamente até chegarmos no 7º passo, bem forte mesmo, se vai andar por esse caminho ou não. E a gente vai encontrar dentro da nossa turma gente que vai assumir e falar assim: não, pastor, eu sei que Deus tem isso para a minha vida, pode contar comigo, inclusive para o púlpito da igreja, pode contar comigo. Tem, dentre nós tem pessoas assim. Tem outros que vão falar assim: pastor, pode contar comigo para ministrar numa célula, numa reunião, mas no púlpito da igreja não dá, né? E tem uns que vai falar assim: não, pastor, essa não é a minha área mesmo, de ministrar, de jeito nenhum. Conta comigo para outras áreas na igreja, intercessão, louvor, enfim, né? Não é essa a minha área. Mas da agora para frente, as coisas começam a tomar forma bem nítida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar? Querido Pai Celestial,
Em nome de Jesus, queremos apresentar diante do Senhor mais uma vez esta aula. Já temos orado a Deus para que ela seja uma bênção nas nossas vidas. E agora, juntamente com os teus servos, nós queremos unir a nossa fé para pedir ao Senhor que o Espírito Santo esteja agindo de maneira profunda e direta. Ó Deus, traga clareza, Senhor, à nossa mente e ao nosso coração. Ó Deus, e que o Espírito do Senhor, que é o dono da obra, é o dirigente, ó Deus, do ministério de ensino, ó Deus, na tua igreja, pois o Senhor Jesus nos disse que Ele, o Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas. Por isso, ó Deus, queremos que Ele esteja agindo, ó Deus, em nós e através de nós, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vamos lá, à página 7 da sua apostila. Ok. Quarto passo, então, meus amados irmãos, elaborar a proposição central do texto. É elaborar porque, diferente de estruturar o texto, a elaboração parte de você. É você quem elabora, você constrói a proposição central do texto. Lembrando também que não é preposição. Muitos confundem preposição com proposição. Preposição é um segmento da gramática. Proposição é a ideia de se propor algo. Então, quando nós dizemos proposição central do texto, estamos dizendo que o que o texto está propondo como o centro, como o que é principal do texto, certo? Então, não é preposição, é proposição. Elaborar a proposição central do texto. Lembrando, podem me interromper a qualquer momento durante a aula, caso você tenha alguma dúvida. Responderemos a 3 perguntas no aprendizado do quarto passo. Primeiro, o que é a proposição central do texto? O que é a proposição central do texto? Primeiro, é a essência de um texto. É a essência de um texto. O que é que entendemos por essência? O que é a essência de um perfume, por exemplo? O aroma dele? O que é a essência de um perfume? É o que está dentro do frasco? É a forma principal dele. A essência de um perfume, por exemplo, pega-se uma pequena porção de uma essência. Com aquela pequena porção, faz uma quantidade muito maior, se expande o perfume com outra composição, álcool, às vezes até água, enfim, depende de qual a fórmula que quer, se quer que seja, que não causa alergia e etc, não é? Mas a essência, na verdade, é aquela parte concentrada do perfume.
tão concentrada, mas tão concentrada, que se o indivíduo pegar uma essência e colocar a essência pura no corpo, ele vai ter dificuldade, porque o negócio fica forte e quase não sai. Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha um tal de almíscar, era um vidrinho pequenininho, me deram de presente aquilo, e era só para a gente triscar o dedo, colocou aqui, pronto, estava cheirando pro resto da noite, né? E eu pensei, esse negócio aqui é uma dose só pelo tamanho, e lasquei no corpo todo, meu Deus do céu, todo mundo queria ficar longe de mim naquela noite. Então é a essência. O texto é assim, o texto, ele tem, assim como ele tem a sua estrutura, como vocês aprenderam, já está lá, não se acrescenta nada, não se tira nada, apenas se descobre a estrutura do texto. Alguns irmãos tiveram dificuldade, já queriam até pregar ali naquele passo. Não tem nada a ver com pregação até hoje. Até hoje vocês não prepararam nada de pregação propriamente dita. Vocês estavam mergulhando na palavra e recebendo de Deus. Até aqui, até hoje, na verdade até a próxima semana, que você ainda vai fazer o trabalho de elaborar a proposição central do texto, Deus e você vai estar trabalhando juntos, certo? É Deus e você, pregação solar. Então, muitos irmãos, pelo que eu percebi, já queriam estar pensando na mensagem. Então, mentalize isso. Do passo 1 até o 4, temos apenas 2 personagens, o pregador e Deus. É o período dos 7 passos no qual Deus fala com você, pregador. É o período no qual Deus vai trazendo luz sobre muita coisa do texto e você vai aplicando isso à sua própria vida. Lembra lá do primeiro passo? O estudo devocional do texto? Deus falando com você. Deus falando com você. E a propósito, teve alguns irmãos que não entenderam isso. Lá no trabalho de estudar o texto, eu não consegui perceber o que Deus falou com alguns irmãos. Certo? Então, o que vai acontecer agora é que você vai elaborar a proposição central do seu texto, porque você já tem a estrutura dele pronta. Ok? Então é a essência, você vai descobrir ali a essência do texto, elaborando a sua proposição central, a proposição central do seu texto. Ok, Luca? Compreendeu direitinho? Legal. Tudo bem até aqui, irmãos? Tudo bem? Uma abelha, cuidado. Pastor, nós vamos precisar de uma cópia desse trabalho, uma cópia simples, uma foto, para dar continuidade. Não ficou tudo na mente, não? Sim, uma coisa sim. Aliás, pastor Cid, vou fazer melhor ainda. Eu vou liberar para vocês levarem esse trabalho de volta, porque vocês utilizarão esse trabalho para o próximo trabalho, e depois vocês me entregam os 2. Eita, tem esse detalhe, né, Fran? Se tiver errado. Não, o senhor vista e quinta-feira a gente pega. Pode ser. Eu visto, na quinta-feira vocês pegam. Quinta a domingo, né? De quinta, não, tem quinta, sexta, sábado e a noite de sábado para domingo. Quem o senhor vistar antes, o senhor coloca no grupo, vem aqui e pega. Acho que a primeira ideia é melhor. Mas de qualquer forma eu tenho que analisar se está certo ou errado. No final a gente resolve isso. Mas vamos lá. Ok, irmãos. Em segundo lugar, então, a gente coloca que a proposição central do texto é o cerne do texto. O que nós entendemos por cerne?
Uma árvore no seu tronco, ela tem a seguinte composição: ela tem a casca, tem aquela entrecasca, aquela parte branca, e tem o cerne da árvore, que é a parte mais consistente, mais forte da árvore. Geralmente os fazendeiros, quando vão fazer uma cerca, por exemplo, eles tiram a casca e tiram a parte branca e deixam só o cerne. Por quê? Ali o cerne tem mais resistência e é muito mais difícil cupim, algum inseto, e quando ele chega já no cerne, ele já vai para outro lado. E quando ele tem a casca e a parte branca, ele fica ali muito tempo e pode complicar mais a situação daquele tronco que está servindo como cerca. Então, a ideia é essa mesmo, é a ideia de que o seu texto, com base na estrutura que ele tem, também tem o seu cerne. É o cerne do texto, é o que é mais essencial, é a parte mais vigorosa do texto. Porque todo texto bíblico, ele tem o assunto principal, tem o que é mais forte no texto. E tem outros assuntos que são periféricos, que não estão no objetivo central do Espírito Santo ou do autor quando o texto foi composto. É a essência e o cerne do texto. O cerne tem a ver com o texto em si ou com a ênfase que eu vou dar no texto? Contexto em si. Contexto em si. Então, pastor, ali também o cerne pode ser a parte mais profunda da palavra? Sim, também. Mais profunda. Ok? Podemos seguir, queridos? Terceiro, é a mensagem prioritária de um texto. Não que a gente vá desprezar ao elaborar a proposição central do texto as outras partes que não são a essência e o cerne. A gente não vai desprezar, mas com esse passo a gente vai encontrar ali, e isso ajuda demais na questão de Deus falar conosco e posteriormente na questão da gente expor a mensagem. Vai ajudar demais você ter na sua mente, no seu coração, que o objetivo central daquele texto é esse aqui. É esse aqui. Ok? Então, trata-se da mensagem prioritária de um texto. Pode acontecer, na leitura de um texto, você enxergar primeiro a essência dele, né? E a partir daí você crescer no de volta, por exemplo, os focos. Não, irmão Luiz. Normalmente, primeiro é o foco, depois... Geralmente a gente... Esse caso de você já conseguir chegar à proposição central do texto antes de estruturar o texto é muito raro. Pode acontecer. Talvez depois de um certo tempo caminhando no método, a gente consiga fazer isso. Pode ser. Mas normalmente você consegue enxergar a proposição central do texto depois de estruturá-lo. É porque o meu, quando eu escolhi, eu tinha pensado uma coisa, mas quando eu estava fazendo a estruturação, ele me levou... Exatamente. Geralmente acontece isso, Fran. Acontece que você tem uma certa visão do texto, porque você nunca parou para analisar assim, com detalhes, o texto, como você está fazendo agora. Agora você pegou o texto, leu 10 vezes, no mínimo, na versão comumente usada, mais 3 versões diferentes da que você usa comumente. Você fez a dicionarização do texto, das palavras difíceis. Você fez o estudo devocional do texto, aplicou ele à sua própria vida. Agora você já estruturou o texto, vendo os pormenores, os detalhes do texto. Isso
nunca tinha acontecido antes, normalmente. Inclusive na vida de muitos pregadores, que não caminham por esse método. Muita coisa passava, a visão, tanto panorâmica quanto específica do texto, ela podia ou poderia ter sido de forma diferente, ou até então tinha sido diferente. Porque, assim, eu já ouvi, né, não preguei, mas já ouvi muitos pregadores que eles usam o texto para dar base àquilo que eles querem pregar. Então, eles não estruturam, não acham a essência do texto para pregar. Eles querem pegar alguma coisa e usam aquele texto para pregar aquilo que eles querem. Tem muitos pregadores, irmãos, bem lembrado, Marcos. Porque depois, quando você vai estudar a palavra lá no teu devocional, você lembra de uma pregação, você fala assim, nossa, mas parece que não tem a ver com o que a pessoa falou. Tem muitos pregadores que pensam assim, não, eu quero pregar sobre o ar-condicionado da igreja. Como utilizar o ar-condicionado da igreja? Aí ele vai procurar na Bíblia a base para a pregação dele. Vai na internet, versículo que fala do ar-condicionado. A internet tem esse veneno. Tem. Volto a dizer para vocês, gente, vou repetir isso quantas vezes houver oportunidade. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se eu prego a palavra dele, as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Se eu não prego, Deus não vai pôr a mão naquilo que ele não autorizou. Ponto final. Por isso que eu, depois de um certo tempo do ministério, resolvi criar o método dos 7 passos, justamente para gerar uma geração de pregadores que tenha compromisso essencialmente com a palavra, e não com o ministério dele ou com o que ele quer. Então isso é muito importante. Obrigado, Marta, pelo lembrete. Quando a gente fala de parábola, a parábola, de certa forma, ela já está a essência do que eles não. Necessariamente não. Na verdade está, porque todo texto tem a sua essência. Agora, você localizar, elaborar a essência ali, de acordo com a estrutura, é diferente. Porque a tarefa nossa é descobrir a estrutura do texto e, a partir da estrutura, elaborar a proposição. De todo texto bíblico tem estrutura e tem essência. Agora, a nossa tarefa é trabalhar com isso, é descobrir a estrutura e elaborar a essência. Vamos lá, mais alguma dúvida? Karina? Tem a ver com a ideia? Sim? Não. Bom, deixe-me repensar o meu não. Sim e não. Indiretamente sim, diretamente não. Mas vai ficar claro aqui. Por quê? Calma, gente, deixa eu molhar o bico. Porque tem tudo a ver diretamente com os focos. Então, indiretamente com as ideias, porque as ideias fazem parte da composição do foco. Karina? A essência, o cerne dessa mensagem prioritária parece que deve ser a mesma coisa. É isso? É a mesma coisa. Eu só estou dando de maneira bem pulverizada os exemplos para ficar mais claro. Então, na hora de fazer a tarefa, eu vou nesse número 1 aqui, eu vou fazer a proposição central. Eu não vou ficar pesquisando o que é a essência, o que é o cerne, o que é prioritário, o que é a mesma coisa. Eu te respondo na sequência aqui da aula. Em segundo plano, irmãos, qual é a forma de uma proposição central do texto? Simples e prático e objetivo. A proposição central de um texto está sempre na forma de uma sentença completa. Sentença completa, isso significa que é uma frase que começa e termina. É uma sentença completa porque há uma composição gramatical aí na sentença.
Quantas sentenças? Uma. Gente, presta atenção aqui. Quantas sentenças? Uma. Então a proposição central do seu texto será uma sentença só. Não pode ser, por exemplo, a proposição central do meu texto é fazer discípulo de todas as nações, ponto. Expulsar demônios, ponto. E assim por diante. Não, é uma sentença gramatical completa, é uma frase ali. Ok? Eles não estão manipulando o texto. Eu aplico da forma que eu quiser e não da forma que eu estou aplicando. Exato. Isso aí você vai fazer, Fran, a partir do 5º passo. Que aí sim, a partir do 5º passo, a gente já começa a colocar na linguagem nossa e na linguagem do pessoal que vai nos ouvir o que Deus falou conosco até aqui no 4º passo. Aí sim, aí cabe muito do jeito que eu sei falar, da minha capacidade de expressão. Aí cabe muito já, a partir do 5º passo, qual é a capacidade de absorção da mensagem que o meu auditório tem, e assim por diante. Por exemplo, se falar só de uma coisa específica de oração, vai ser tudo relacionado a isso ou não? É só mesmo do meu texto? A semelhança da pergunta da Fran, eu te respondo jazinho, na sequência da aula. Ok, gente? Se caso eu não responder, Ariane, me cutuca de novo, tá? Mas acho que responde. Prosseguindo então, vejamos. Em terceiro plano, gente, de onde se obtém a proposição central do texto? De onde se obtém a proposição central do texto? Como indiretamente já disse, meus irmãos, da estrutura do texto. Por isso que eu disse para vocês na introdução da aula, se você não foi bem na estrutura do seu texto, agora você vai ter que ir bem. Porque depende. Elaborar a proposição central do seu texto depende de você ter acertado pelo menos 60% da estrutura do seu texto. Semelhante a Fran e a Ariane, eu te respondo na sequência. Fique à vontade, minha irmã. Manda um abraço para ela. Ok, vamos lá. Já começando a responder as 3 questões, da Fran, do pastor Cido e da Ariane. Os focos da estrutura do texto são resumidos e unidos, formando uma sentença completa. Uhul! Ok? No caso do Fernando, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem 3 focos. Tem 3 focos. O que o Fernando vai fazer? Ele vai pegar primeiro foco e resumi-lo. Segundo foco, resumi-lo. Resume o primeiro, o segundo, terceiro foco, resumir o terceiro foco. Tá, está com um resumo aqui dos 3 focos. Agora, o Fernando vai unir o primeiro, o segundo e o terceiro focos, formando então uma sentença apenas. Daí porque... Agora entendi tudo.
Daí porque a minha ideia para vocês, ao ensiná-los a definir o texto, que para esse momento seria muito importante que vocês não escolhessem textos longos. Vai ter mais dificuldade. Você devia ter começado Aí você ia ver, Marta, onde é que nós íamos chegar? Ninguém ia ser pregador. E agora ele escolheu os textos. Mas os textos que não davam para trabalhar, gente, eu reprovei e sugeri mudança. Mesmo sendo textos grandes, dá para trabalhar, mas é mais difícil. É mais difícil. Resumir os focos, quer dizer resumir as ideias de cada foco, é isso. Vou mostrar na prática agora para vocês. Um outro detalhe importante, gente, é para unir os focos. Para unir os focos resumidos, você pode usar as próprias palavras. Gente, tem que ter leitura, interpretação, uma série de coisas, porque senão não é simplesmente Não, mas você vai ver na prática aqui, quando eu mostrar o exemplo do texto que eu preguei a vocês, como é simples, não é difícil. É mais difícil fazer a estrutura do texto do que elaborar a proposição central. Se você tiver acertado a estrutura do Hoje o William iluminação do Espírito Santo. Essa noite aqui. E é amigo do mesmo. Claro! Gente, muitos alunos me perguntam, pastor, aqueles tomés da vida, sabe? Me perguntam assim, pastor, toda vez que o senhor vai pregar, o senhor faz os 7 passos? vai ser automático, né? Gente, a coisa é tão gostosa quando você pega a linha de pensamento do método. Tem muita coisa que você não capta nos seus mínimos detalhes, mas você pega a linha de pensamento do método. Se você pega a linha de pensamento, você consegue caminhar sozinho pelos 7 passos. Você consegue. E quando você se acostuma a caminhar na pregação através dos 7 passos, você não dá conta de ficar sem mais. Porque é mais fácil, é mais seguro para você e para quem te ouve, é mais seguro. Vocês ficarão impressionados. Inclusive, eu já alerto vocês, cuidado com a grande tentação que vem a todos nós que estudamos o método dos 7 passos. De toda pregação você querer ver os 7 passos lá. Que você percebe que o indivíduo que está pregando, ele não está muito legal. A tentação que vem é a da gente pensar que Deus só fala através quando o pregador está usando o método dos 7 passos. Não é isso. Inclusive a nossa proposta não é essa. A nossa proposta é de nós procurarmos ser pregadores de excelência, que pregam a palavra puramente de maneira fácil para o pregador elaborar e fácil para os ouvintes receberem. É essa a proposta. Mas que a gente é tentado, às vezes, até querer anotar a mensagem e não consegue, porque o pregador faz uma salada de frutas. Começa com maçã e termina com limão. Ou começa com limão e termina com mexerica. E a coisa vai assim, e você tenta tal. O máximo que você consegue é anotar uma coisa ou outra que Deus fala com você durante a mensagem. Mas anotar a mensagem como um todo, você não consegue. Ao passo que quando o pregador está usando o método dos 7 passos, ainda mais usando auxiliares como a gente usa a projeção, fica mais fácil. Você sabe quando ele começou, o meio de tudo ali, a argumentação e o final. Você sabe de tudo, você anota com facilidade, não é? Mas é assim. Você vai passeando dentro daquilo que é real, que é isso. Exatamente. E não foge daqui. Porque, pastor Cito, tem pregador que geralmente prega em 3 pontos. Ele lê o texto, primeiro ponto, sai do texto, segundo ponto, e nunca mais volta para o texto, terceiro ponto. Só leu porque obrigado. Irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler o texto aqui. Vocês já ouviram isso?
Ok, observação importante, gente. O quarto passo é útil para termos uma visão panorâmica do texto bíblico e para ficarmos mais tempo com ele. Enquanto que no terceiro passo, na estrutura do texto, o objetivo principal é a gente ver os pormenores do texto, agora, aqui no quarto passo, é a gente ter uma visão panorâmica do texto. Numa frase só, você já lembra de todo o texto. Isso é joia, isso é joia demais, irmãos, é muito joia, porque você sabe, porque você fez a estrutura do texto, você sabe que o texto está ali ricamente cheio de detalhes, inclusive você já os tem aqui na mente e no coração, os detalhes do texto. E quando você termina então de elaborar a proposição central do texto, aí você já pode ver o texto de maneira panorâmica, vendo os detalhes do texto. E então aqui nesse quarto passo, é mais uma oportunidade de você ficar um tempo maior com o texto bíblico. Pastor, até mesmo se você tiver a animação bíblica em casa, fica mais fácil também você entender o que está lendo, né? Sim. Sabe o que eu fiz? Você alimenta mais. Sim, com certeza. Inclusive, a Natália tinha até pensado nisso, pena que ela e o Pedro desistiram do curso, ela pensou em utilizar o método, e me perguntou se era possível, eu disse que sim, utilizar o método para dar palestras, que não seja pregação. Sim, o método é plenamente aplicável a qualquer ministração. Não é? É lógico que a nossa ênfase, o nosso objetivo é Bíblia, mas pode ser utilizado, sim. Tudo bem até aqui, irmãos? Tudo legal até aqui? Não, Fran, primeiro, a quarto passo, você e Deus, nada de auditório, nada de pregação, é a oportunidade de Deus falar com você. É porque ainda a gente está no texto, está na mensagem. Exato. Seguindo então, meus queridos pupilos, acho que eu fiz alguma coisa que não devia aqui, deixe-me corrigir e não vou mostrar meu erro para vocês. Você vai fazer aquele. Sim, vou dar tudo agora só para vocês engolir. Melzinho na chupeta. Então, como é o estabelecido por nós no início, vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz com a mensagem modelo. Eu abri o curso pregando para vocês aquela mensagem de Mateus 28, 18 a 20. Já mostrei, aí sim, Marta, aí eu mostrei do fim para o começo para vocês. Preguei, e estou usando aquela mensagem como o exemplo para vocês. Como é que eu fiz a proposição central do texto de Mateus 28, 18 a 20? Vamos lá. Proposição central, essa é a abreviatura que eu sempre uso. PCT para proposição central do texto e PCM para proposição central da mensagem, que é a aula de domingo que vem. Então, vamos lá. Primeiro, o que nós fazemos? Resumimos cada foco do texto. Primeiro, resumimos cada foco do texto com
aspecto muito significativo aqui. Ao resumir cada foco do texto, deve estar na nossa mente, inclusive você pode colocar esse lembrete, porque não está aí na apostila. Deve estar na nossa mente que não podemos sacrificar a essência do texto. Porque o texto bíblico, é lógico, irmãos, é respeitando a sacralidade da Bíblia. Mas todo o texto, inclusive o texto da Bíblia, tem alguns detalhes que são dispensáveis. É entre aspas, o tradicional enchimento de linguiça. Toda língua tem isso. Inclusive a palavra de Deus tem isso. Volto a dizer, não é desrespeitando a sacralidade da Bíblia. Não, tudo é sagrado. É apenas um jeito de trabalhar com o texto de maneira proveitosa para que o Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente e o nosso coração com respeito à palavra. Certo? É apenas isso. Mas todo o texto tem algumas palavras que podem ser extraídas e não vão sacrificar a essência do texto. Ok? Isso é muito importante. Então, primeiro, se resume. Ok. Mateus 28, 18 a 20. O meu primeiro foco está no versículo 18, lembram? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vimos que nesse foco nós temos duas ideias. Toda a autoridade me foi dada no céu, e segunda ideia, e na terra. Ok. O que eu fiz então? Eu resumi esse foco. Tirei as palavras que poderiam ser tiradas do texto, resumindo-o, sem sacrificar a essência do texto. Qual é a essência do texto? Autoridade. Automaticamente, pelo que eu já tinha estudado do texto, já percebi, já estava claro na minha mente, no meu coração, que nesse primeiro foco, a essência do texto era autoridade. Então eu resumi de maneira muito simples. Primeiro foco, Jesus disse: tenho toda a autoridade. Olha só o texto como está, sem resumo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Os detalhes de aproximou e foi dizendo é detalhe. O que ele quis dizer sobre a autoridade dele é a essência. Essência. Desse primeiro foco. Desse primeiro foco. No segundo foco está nos versículos 19 e a parte A do versículo 20. Na sequência do texto está assim, depois que Jesus disse, depois que o texto diz: aproximando-se, falou-lhes Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí vem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Resumindo, tirando o que não é a essência do texto, aí eu cheguei à seguinte conclusão: ide e fazei discípulos das nações. Como é que se faz discípulos das nações? Evangelizando, que não está explícito no texto, mas você não batiza sem evangelizar, batizando e ensinando. Convertendo, literalmente, numa palavra só, né, Adriano? Convertendo. Aí observem mais uma vez que aqui, irmãos, eu não sacrifiquei a essência do texto. A essência do texto, nesse foco, é fazer discípulos. Tal como no primeiro foco é a autoridade de Jesus, no segundo foco é fazer discípulos. Pastor, e aí não seria também
É importante, mas não faz parte da essência do texto. Lembra da definição de proposição central do texto? A essência do texto é fazer discípulos. E se faz discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra essência aqui, irmãos, é muito importante para todos nós. Nós não podemos sacrificar a essência do texto. Ok? O terceiro foco, a parte B do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí está o terceiro foco, que tem duas ideias. E eis que estou convosco, primeira ideia, todos os dias, e segunda ideia, até a consumação. O que eu fiz? O mesmo que fiz com o primeiro e o segundo focos. Eu resumi sem sacrificar a essência do texto. Estou sempre convosco. Os outros pormenores do texto são importantes? São importantes, mas nesse exato momento dos 7 passos, o meu objetivo é concentrar em uma única frase, em uma única sentença, todo o texto. Não chora, Karina. Ok? Sim, pastora Fernanda. A gente tem, às vezes, a mania de pular etapas, né? Então, a gente vai determinar o texto, a gente já tem direto para essa parte. Uns 3 anos, esmiuçar o texto. Aprender mais sobre ele. Às vezes vai, mas esse texto fala sobre isso, mas não estudar, perde o Ok, irmãos, pelo fato da pastora Fernanda ter uma voz mais baixa, vocês não escutaram o que ela perguntou, né? Não perguntou, ela falou baixinho. Vou repetir a pergunta dela para vocês. Olha, a pergunta dela é praticamente uma afirmação dela. Geralmente, a gente tem a tendência de pular tudo isso e já ir para o que o texto está falando isso, pronto, e já vai daí para frente. Aí eu digo, pastora Fernanda, que a tentação é mais forte ainda. A tentação é mais forte. E, por favor, eu peço encarecidamente, não façam isso. Vocês vão estar jogando terra, jogando lama no método dos 7 passos se vocês fizerem isso. Vocês não contribuirão com a expansão desse método que tem sido regado com oração e jejum durante tanto tempo. Não façam isso. A tentação maior esquece do 1 ao 4 e vai do 5 até o 7. Desde definir o texto, estudar o texto, estruturar o texto e elaborar a proposição central do texto, joga fora. Não, eu vou pregar logo esse negócio aqui e já vai começar a pensar na pregação, no título e papapá, e elabora a partir do 5º passo. Totalmente errado. Às vezes é pela dificuldade, né, que a pessoa vai querer fazer. Não, se a pessoa, Fran, depois que nós chegarmos no 7º passo, ela ainda tiver dificuldade de pelo menos entrar no método, ela não é vocacionada. Possivelmente, tem exceção, mas possivelmente. As pessoas, como disse para vocês no início, as pessoas que entenderem que podem ser usadas por Deus dentro do método, elas terão condições de no mínimo entrar no método. Sim.
E como faz? E como faz? Então, irmãos, até aqui resumimos os focos do texto. Agora, a partir de então, une um resumo ao outro, formando uma sentença só. Nesse exato momento, você pode usar suas palavras para unir um resumo ao outro. Palavras breves e de interligação, como e, pois, como, ou talvez simplesmente uma vírgula, para que fique uma sentença só. Ok? Então o que eu fiz? Eu uni, Jesus disse: tenho toda a autoridade, com ide e fazei discípulos das nações, e estou sempre convosco. Eu uni numa sentença só, usando as minhas próprias palavras, palavras de interligação entre um foco resumido e outro, de maneira que a proposição central de Mateus 28, 18 a 20 ficou assim. Disse Jesus: tenho toda a autoridade, por isso, ide e fazei discípulos das nações, e estou sempre convosco. Aí, irmão Luiz, é o quê? Aí, irmã Rosiclé, colocar a experiência da mulher samaritana numa sentença só vai ser melzinho na chupeta. O meu precisa disso aqui. Mas é claro! Não! Não! Eu estou falando porque é curto, né? Mas o caso da Aline e da Ariane também, que é um versículo só, da irmã Cida, que é 2 versículos de Provérbios. Eu acho que isso também está bem nítido, né? Eu não sei se está nítido, pastor, mas está fácil. Na verdade, todos os textos estão fáceis, irmãos, não tem dificuldade. Não vou te tirar essa bênção, irmã. Nós erramos na hora de escolher o texto. Nós devemos ter escolhido o texto 20. Marta, por favor, leia para nós lá aquelas 3 orientações de definição do texto aí na sua apostila. Vejam só, irmãos, eu dei tudo mastigadinho para vocês e dei os alertas. Leia, Marta, por favor. Não prestou atenção, talvez. Definição do texto. O segundo item, orientações para. Página 4. O segundo ponto em algarismo romano. Meios pelos quais o pregador define o texto. Definição por meio natural. Não, na página 4, Marta. É o 2. Finalzinho. Orientações para os pregadores na definição do texto. Viu? No final da página 4. Aí, vamos escutar. Escutem lendo na sua apostila, vai. Isso. Escolha textos que expressem pensamento completo. Yes. Escolha textos de fácil memorização. Yes. Escolha textos de fácil interpretação. Yes. Logo, um texto mais curto é mais fácil. Jesus chorou. Eu fiz certo. Irmãos, então é isso. Olha, eu vou fazer um exercício grande para até amanhã à noite ver como foi a estruturação do texto de vocês e dou um feedback no grupo, tá bom? Se você acertou em cheio, então eu vou colocar lá, olha, os que acertaram podem trabalhar a partir daí. Então
a estrutura do texto para a elaboração da proposição central, e os que precisam de reformular, eu vou dar uma dica, vou ajudar a reformular a estrutura do texto. Tá bom? Então a sua proposição foi essa. A minha proposição central do texto foi essa. O que nós vamos aprender na próxima aula, a partir daqui eu caminho já para a mensagem, aí eu já acho a proposição central da mensagem. Ok, irmãos? Nos vemos, um grande abraço, hoje às 19 horas, grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus.